A história que eu vou contar hoje é da Laura. A Laura, ela se muda de uma cidade grande para o interior de Minas Gerais. Ela passou num concurso em uma prefeitura, então ela resolve ir para lá para assumir o cargo dela, né? Chegando lá, ela não conhecia ninguém na cidade, né? E aí ela tinha um horário bem certinho em relação à rotina dela. E todos os dias ela caminhava, fazia caminhada no final do dia. E aí nessas caminhadas ela acabou conhecendo um casal de idosos chamado Davi e Maura. E esse casal de idosos, eles tinham se mudado também para aquela cidade, não fazia tanto tempo, né? Tinha uns 5 meses. Só que o curioso desse casal, que ela não sabia, é que esse casal, ele chegou lá, eles chegaram lá com 3 cachorros. E, e aí eles acabaram vendendo esses cachorros para pessoas da cidade mesmo e para pessoas de fora também da cidade. Então, assim, cada pessoa comprou um cachorro diferente desses 3 que eles tinham. E aí, então, ela começa a ter uma amizade com esse pessoal, com esses idosos, e eles são super carinhosos com ela, atenciosos e tudo mais. Chega um final de semana, ela decide comprar um cachorrinho porque ela estava se sentindo sozinha em casa. Quando ela chegava em casa do serviço, não tinha ninguém, não tinha nenhuma companhia para ela. E aí um cachorrinho poderia animar a casa, alegrar, né? E então ela compra um cachorrinho, aquelas raças bem peludinhas e tudo mais, e coloca o nome da cachorrinha de Peach. E então, assim, a Peach cresce e ela continua cuidando dessa cachorrinha e vai passear com essa cachorrinha no mesmo horário, junto com o casal de idosos também. Quando chega, vai chegando, ela vai ficando, vai passando o tempo, né? Ela resolve que em um final de semana ela pega um recesso de 15 dias, na realidade, e fala que vai fazer uma viagem, né? Vai reencontrar os pais. E aí, nessa de reencontrar os pais, ela deixa a cachorrinha pede pra Mauro e o Davi ficar com ela, né, com a cachorrinha, porque era uma viagem longa, não dava pra ela levar a cachorrinha dela, a Pitty. Então, esse casal fala, tudo bem, a gente pode ficar sem problema nenhum. E aí na primeira semana ela entra em contato pra saber como é que a cachorrinha tá, porque elas eram muito apegadas, né? Ela era muito apegada à cachorrinha. E aí só pra saber se ela não chorou, se tava tudo bem com a cachorrinha, se ela tava comendo normal e tudo mais. Aí quando vai passando o tempo, a Maura responde pra ela, não, tá tudo bem, ela tá comendo e tudo mais. E aí chega um certo dia, ela para de receber resposta sobre a cachorra. Aí ela achou, pode ser que simplesmente cansou de ficar respondendo a mesma pergunta sempre, né? Enfim. Aí ela vai termina o tempo da viagem dela, ela volta pra casa. Quando ela retorna pra casa, ela vai na casa desse casal pra pegar a cachorra de volta. Ela chega lá e não tem ninguém, não encontra ninguém lá. E aí, ela fica desesperada, né? Querendo saber o que aconteceu. E ela chama a cachorrinha não aparece no portão. E aí parecia realmente que a casa tava bem vazia mesmo. E aí quando foi no dia seguinte, ela tentou ir de novo e continuou todos os dias tentando ir lá pra saber o que tinha acontecido, perguntou pras vizinhas. E aí as vizinhas falaram assim, não, eles se mudaram, eles foram embora. E aí ela, desesperada, né, e a minha cachorra, e só que eles levaram a cachorra dela, e aí, como lá no início eu falei, eles chegaram na cidade fazia pouco tempo e com 3 cachorros e venderam. Então, assim, eles tinham esse hábito de chegar na cidade, conhece alguém e tudo mais, e aí a pessoa, se acontecesse, como aconteceu com a Laura, de pedir pra cuidar do cachorro, pedir pra cuidar de, de um gato ou da casa, eles acabavam pegando coisas, né? Da casa ele pegava móveis como televisão e hacker, essas coisas assim, e vendiam, se mudavam e vendiam. E com os animais era a mesma coisa.
E como a raça da Peach era uma raça cara, eles fizeram isso também. A Laura nunca mais encontrou a Peach, né? Mas... E ela ficou desesperada, porque ela não sabia o que fazer, não conhecia quem pudesse ajudar ela em relação a isso. E essa é a minha história do texto 5.